Bem, bom dia. Aqui informa que eu estou ao vivo. Temos algumas pessoas presentes. Por favor, alguém me informe se o meu som, se vocês conseguem me ouvir. Alguém, por gentileza, me informe se consegue me ouvir. Bom dia, Luísa. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia. Alguém me informe, por favor, se vocês conseguem me ouvir. Se o som está bom. Bom dia, Letícia. Vocês conseguem me ouvir? Ajudem o titio aí, por favor. O som está bom? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Ana. Então consegue me ouvir. A Ana me ajudou aí. Obrigado, Lavínia. Então vocês conseguem me ouvir. Imagino que vocês estão me vendo também, né? Conseguem me ver também. Então, obrigado, Ana. Então, bom dia a todas e todos. Essa é a nossa aula pública sobre História da América, sobre o nascimento da América. Sejam todos bem-vindos. E, sendo redundante, essa é uma aula, como nós avisamos anteriormente, e, como toda aula, vocês têm a liberdade para perguntarem, para se manifestarem aqui pelo chat, que eu vou parar tranquilamente para responder, na medida do possível, as questões que vocês apresentarem durante essa aula. A previsão é que essa aula dure 50 minutos, né, como estabelecido. Então, o tema da nossa aula, o título da nossa aula é o nascimento da América. Nós vamos começar a nossa aula justamente pelo título dela. Por que chamar o nascimento da América? Professor, por que você não escolheu como título a descoberta da América ou a conquista da América, se você provavelmente com esse título Nascimento da América você vai falar sobre aquele evento, né, da chegada dos europeus no final do século XV, para ser mais exato, em 1492, quando os europeus chegam na América e começam a sua conquista. Por que você usou o título O Nascimento da América? Por que essa escolha? Provavelmente, professor, é porque você entende que a América não foi descoberta pelos espanhóis, né, ou pelo Colombo, que é nascido de onde hoje é a Itália. Então, há narrativas que antes a América foi descoberta pelos vikings, pelos chineses, pelos fenícios. É por isso então que você não usa o termo descoberta ou descobrimento da América. Não só por isso, e na minha leitura, na minha humilde leitura, isso não é o mais importante. Quem chegou aqui primeiro, né? Nós temos já o fato, nós veremos isso em outras aulas, que a América já era habitada por seres humaninhos e seres humaninhas há muito tempo antes da chegada, seja de europeus, ou de vikings, ou de chineses, ou de fenícios, seja lá quem for. Há dezenas de milhares de anos nós temos registro, nós veremos isso em aulas posteriores, em vídeos posteriores. A América, ela já era habitada, né? Já havia seres humanos aqui, há registros de presença humana aqui na América, né? Então, é muito pensado que essa ideia do descobrimento ela não é utilizada por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar, preciso ponderar que houve um descobrimento, sim, para alguém, para os europeus, pelo menos. Rodrigo, mas não tem aquela narrativa que os europeus já sabiam da América? Mais ou menos, né? Se alguém sabia da existência dessas terras, era uma informação muito bem guardada, né? Era um segredo muito bem guardado, mas a esmagadora maioria das pessoas, até dos círculos mais importantes de Estado, não sabia da existência desse território, né? Então, de certa forma, esse território ele foi sim descoberto por alguém, pelos europeus. E ao mesmo tempo, aqueles que aqui estavam, os povos que aqui estavam, eles não tinham noção da dimensão desse território. Pense aí na sua
fértil cabecinha, na sua fértil imaginação, o tamanho do continente americano. Lá, né, do Alasca até a Patagônia, o tamanho da América. Então os povos que habitavam aqui, incas, astecas, os povos que habitavam onde hoje é o Brasil, guaranis, eles não tinham noção da dimensão desse continente, né? Então houve-se uma descoberta para alguém, né? Para esses europeus que estão aqui. E também houve uma conquista, né? O fato, independente de quem chegou aqui primeiro fora desse continente, foi fenício, se foi viking, se foi chinês, o fato é que no final do século XV, no 1492, para ser mais exato, iniciou-se um processo de conquista desse continente. Isso é o fato, né? Pelos espanhóis, pelos portugueses, um tempinho depois pelos ingleses e franceses no norte. Os franceses vão tentar conquistar também na América do Sul. Os holandeses invadem a colônia brasileira, a colônia portuguesa. Ou seja, o fato é que no final do século XV inicia-se uma conquista. Aí voltamos ao título da nossa aula. Mas por que então, Rodrigo, você não usa o termo nem descobrimento e nem conquista? Porque quando eu falo do nascimento da América, eu estou sinalizando que no momento em que os europeus aqui chegam, ou aqui se botam o pé aqui, a América ela não existia. E eu estou me referindo não apenas ao nome, porque, obviamente, os habitantes que aqui estavam não chamavam isso daqui de América. Os europeus, quando aqui chegam, não chamavam isso de América, tanto que tem lá a historinha que o Colombo achava que tinha chegado na Ásia ou nas Índias, né? Tanto que ele batiza toda a turminha que estava aqui de índios, né? O nome que fica até hoje, e os índios não se chamavam de índios, né? Havia astecas, incas, maias, outras populações que não se chamavam de índios. Esse é um nome europeu, da mesma forma que o nome América é um nome europeu. O Colombo, ele morreu achando que ele tinha chegado nas Índias, né? Foi um outro navegador, o Américo Vespúcio, que fez a descoberta de que era um novo continente. E os mapas mundi posteriores começaram a colocar o nome dessa nova terra com o nome de América, em homenagem ao Américo Vespúcio, a terra do Américo, né? Coitadinho do Colombo, que foi o descobridor do lado europeu, lembrando, ele não levou muito crédito, né? Todo mundo lembra do Colombo, mas o nome dessa terra ficou o nome do Américo Vespúcio, a terra de América. Colombo ficou o nome da Colômbia, o país Colômbia, mas o continente levou o nome de América. Então, o nome do nosso continente é o nome europeu. Só que, ao mesmo tempo, ou para além disso, quando eu falo que esse momento é o momento de nascimento da América, é que um novo mundo ele está nascendo agora, com a chegada dos europeus. Não que os europeus estejam apenas descobrindo um novo mundo, eles estão descobrindo um novo mundo, não apenas um novo mundo, mas novos mundos. Mundos que são o mundo dos incas, o mundo dos astecas, repetindo, o mundo dos maias, o mundo das populações indígenas que estão se movimentando onde está se tornando o Brasil. Eles estão descobrindo mundos novos, mundos desconhecidos. Então é uma descoberta, são novos mundos. Só que ao mesmo tempo, mundos novos estão nascendo, ou um novo mundo está nascendo. Está nascendo a partir de quê? A partir do encontro. E percebam, quando eu falo encontro, eu não estou falando só de passividade ou de situações pacíficas, mas do encontro entre outros mundos. Então a América, meus amiguinhos e amiguinhas, ele nasce, ou ela nasce, do encontro, boa parte das vezes não pacífico, de outros mundos, de mundos diversos. E que mundos são esses que estão se encontrando a partir do final do século XV, aqui nesse território que está se tornando a América? Então a América, mais do que descoberta e que conquistada, ela está sendo aí gestada, pensando aí a gestação, ela está sendo forjada, configurada por esse encontro.
Então ela não aparece pronta. Ela está sendo formada pelo encontro de diferentes culturas, diferentes sociedades. Nós vamos ver nessa aula, que é uma aula mais introdutória, que cara esse encontro ou esses encontros tiveram. Porque em diferentes locais, esses encontros tiveram caras, tiveram configurações, tiveram jeitos diferentes. Então vamos lá. Para a gente entender esses encontros, nós precisamos entender de maneira geral quem está se encontrando. Então, quem está se encontrando aqui nesse território a partir do final do século XV, construindo ou configurando a América? Vamos aí começar dos habitantes originários. Eu coloquei no início da aula que existem registros, nós veremos isso numa outra aula, de que havia habitantes na América, ou a América já era habitada por seres humanos há dezenas de milhares de anos, né? Há registros disso, tem lá Luzia, que pegou o fóssil de Luzia, que pegou fogo lá no Museu Nacional, tem os registros lá na Serra da Capivara, no Nordeste brasileiro, que mostram que os geoglifos, que mostram os registros humanos, aqueles desenhos enormes, que mostram a presença humana na América há dezenas de milhares de anos antes da chegada dos europeus. Então existem povos aqui na América e diferentes povos, ou seja, há uma diversidade humana enorme aqui na América quando os europeus chegam no final do século XV. Povos que são diversos em termos de cultura, de religião, de organização social, ou seja, existem povos aqui que já têm uma produção arquitetônica, por exemplo, elaborada, constroem templos, pirâmides, tem uma agricultura desenvolvida já, por exemplo, na região andina, para ultrapassar aquele obstáculo do relevo, para poder produzir a sua agricultura. Já tem investigações astronômicas, né, matemáticas. Já temos aqui na América povos que estão nesse nível de desenvolvimento técnico. Ao mesmo tempo que havia povos aqui na América que estavam aí numa situação de caça, pesca, coleta, num início de agricultura, num semi-nomadismo, como era o caso principalmente das populações que estavam aqui na região que estava se tornando o Brasil. Populações que ficavam num local, produziam ali, esgotavam a terra e se mudavam para outro local. E aquela terra ficava ali, algum tempo depois ela se renovava. Vocês são do mundo agro e sabem como é que isso funciona melhor do que eu. E essa terra se renovava porque ela ficava livre, né, por um tempo. Então essa era a situação. Então havia diferentes momentos técnicos ou tecnológicos dessas populações. Havia povos aqui na América que já se organizavam enquanto impérios, como os Incas, por exemplo. E havia grupos que tinham uma organização de cunho mais familiar, como esses povos que estavam aqui, ou essas etnias que estavam aqui, onde se tornaria o Brasil, onde se tornou o Brasil. Então havia uma diversidade enorme, com religiões distintas, crenças distintas. Então essa era a população, ou essas populações, que o europeu chamou todo mundo de quê? De índio, né? O Colombo achou que tinha chegado nas Índias e chamou de índio, esse nome ficou, índio. Só que o que nós chamamos de índio, eles não se chamavam e nem se chamam assim. Hoje o nome índio ele é mais uma terminologia para a luta política, porque eles têm etnias próprias, eles têm nomenclaturas próprias. Então esse é um lado desse encontro. Um outro lado é o lado dos europeus, esses que estão chegando. Para quê? Para passar férias na América, para aproveitar as belas praias, para fazer intercâmbio cultural? Intercâmbio cultural foi feito, só que um intercâmbio cultural não pacífico, como nós veremos. Então esses europeus estão vindo para cá para conquista, estão vindo para cá funcionários, militares, padres, e estão vindo colonos, aqueles que vão estabelecer empreendimentos mineradores, de produção agrária. É essa turma que está vindo para cá, para a América. Então, a América ela vai ser partilhada
entre os então impérios coloniais. Quem eram os grandes impérios coloniais europeus no final do século XV e início do século XVI? Espanha e Portugal. Então, as grandes partes da América foram divididas entre Espanha e Portugal, onde hoje basicamente é o Brasil, ficou para Portugal, e o resto praticamente para a Espanha. A gente percebe isso nas línguas oficiais faladas na América. O Brasil, o português, colonização portuguesa, e o resto da América, o espanhol, com exceção da América do Norte, em que nós temos os Estados Unidos com a língua inglesa, porque houve lá uma negociação com a Inglaterra, aquele território fica para a Inglaterra, e o Canadá, que tem parte da língua falada inglesa e parte francesa, que teve a colonização inglesa e francesa. Então essa é a divisão da América, mas os principais impérios que vão partilhar a América nesse momento, o início da modernidade, são os espanhóis, ou o Império Espanhol e o Império Português. Então esses que estão vindo para cá. Mas quem são esses europeus que estão vindo para cá? O que define esses europeus basicamente é a religião. São cristãos que estão vindo para cá. E que cristãos estão vindo para cá? Inicialmente estão vindo cristãos católicos. São católicos. No início da modernidade, qual a religião dominante na Europa? A Igreja Católica Apostólica Romana. Só que logo depois do início da conquista da América, no iniciozinho do século XVI, 1516, 17, estoura na Europa a Reforma Protestante, ou a Ruptura Protestante, em que alguns fiéis, muitos fiéis, rompem com a Igreja Católica e surgem outras igrejas cristãs na Europa. Surgem os luteranos, os calvinistas, os anabatistas. Então, em outros locais de colonização francesa e inglesa, há a presença de cristãos não católicos. Então estão lá calvinistas, são outros cristãos. Mas no caso da América espanhola e portuguesa, em que a reforma ela não avançou, está a presença de quem? De que cristão? São cristãos católicos. E vocês percebem isso na configuração religiosa do Brasil e da Espanha, no Brasil e da América hispânica, da América espanhola, que somos predominantemente católicos. Esse aumento da religião protestante no Brasil é um fenômeno recente, da década de 80 para cá, em que hoje os protestantes ou evangélicos eles são praticamente 1/3 da população, né? E estão caminhando para se tornar metade da população, mas isso é um fenômeno recente. Até os anos 80, 1980, o Brasil era um país católico, ainda é, né, um país muito católico, graças a essa colonização portuguesa e Portugal sendo um país católico e muito católico. Os países mais católicos naquele momento justamente eram Espanha e Portugal. E esses países estão colonizando a América, né, estão vindo para cá, para a América. E não apenas a América se torna católica, América hispânica e portuguesa, os católicos estão vindo para cá, todo mundo virou católico. Não é só isso, não é apenas isso. Lembra da reforma? A Igreja Católica na Europa ela está sangrando, ela está perdendo fiéis. Então, uma das estratégias da Igreja Católica foi fazer o quê? Criar uma iniciativa para recuperar fiéis. Onde? Fora da Europa, inclusive na América. A América estava cheia de homens e mulheres que não eram católicos. Eram o quê? Um monte de coisa. Tinham religiões próprias, tinham visões religiosas, culturais próprias, que para a Igreja Católica ou para o cristianismo era uma coisa só. Coisa do demônio. Isso mesmo, coisa do demo, né? Ou seja, para o catolicismo, tudo aquilo que não era catolicismo era do demônio. Da mesma forma que para o protestantismo, tudo que não era protestantismo era coisa do demônio. Tem uma charge muito interessante desse período. São duas charges, na verdade. Uma que é uma charge produzida por desenhistas católicos, em que mostra uma mesa, né, e nessa mesa estavam
Lutero, Calvino, que são reformadores, e embaixo delas figuras que à época eram consideradas demoníacas. Ou seja, para a Igreja Católica, os protestantes eram do demônio. E havia na mesma época uma charge feita pelos protestantes em que o Papa da época da Reforma, o Alexandre VI, que era o título dele, mas o nome dele era Rodrigo, meu xará, o Rodrigo Borgia, que tem até a série Os Borgias, né? Meu xará, o Rodrigo Borgia, ele era representado enquanto uma figura demoníaca. Ou seja, para os protestantes, o Papa ou os católicos eram demoníacos. Ou seja, isso é muito comum de se ver. Aquilo que não é a minha religião ou na minha leitura religiosa é o mal para a minha religião. E quem é o mal supremo para o cristianismo? O demônio, o diabo. Então tudo aquilo que não é cristão ou está fora do cristianismo é do demônio. Então tanto para católicos quanto para protestantes, as religiões indígenas ou daqui da América eram religiões ou eram coisas do demônio, eram demoníacas. E sem falar das religiões que estão chegando da África. Aí nós já chegamos no terceiro ponto desses nossos encontros, que são as religiões de matriz africana, ou são os grupos de matriz africana. Mas antes dele, desculpa que eu esqueci de fechar esse ponto, que da reforma, me empolguei na parte de religião, que na medida em que essa reforma, em que está acontecendo na Europa, em que a Igreja Católica está perdendo fiéis na Europa, uma das estratégias da igreja foi trazer uma catequese para a América. O que é catequese? Né? Quem é católico sabe, aquele momento de doutrina, de ensino da igreja. Nesse momento aqui, a catequese foi um momento também de ensino e de doutrina para os indígenas, ou seja, de colocar os indígenas dentro do catolicismo. Os indígenas que não eram católicos, que não eram cristãos, foram cristianizados, né? De que forma? Construíam lá as missões ou reduções, que eram aquelas aldeiazinhas, né? E essas aldeiazinhas, os católicos colocavam os índiozinhos lá, pequenininhos, no máximo com seus 7 aninhos, e tome evangelho nesses índiozinhos. Deus é amor, Jesus salva, e ao mesmo tempo ensinando ali a se vestir como cristãos, a se vestir como europeus. Essa foi a catequese. Por isso, voltando, não é à toa que na América nós sejamos predominantemente católicos, a América hispânica e a América portuguesa, nós sejamos predominantemente católicos, como aqui no Brasil e na América hispânica também. Quem aí é fã das novelas mexicanas, A Usurpadora, Maria do Bairro e afins, sabe que todas essas novelas mexicanas, a heroína, ela vai lá na cidade do México, onde quase todas as novelas acontecem, na catedral católica lá, e vai rezar para a Virgem de Guadalupe, né, que é a padroeira do México. E não à toa a Virgem de Guadalupe, aquela igreja, ela foi construída em cima de um grande templo asteca, né, o Templo Maior, né, sobre as bases desse templo. E tá lá a Virgem de Guadalupe como símbolo máximo da religião católica mexicana, de colonização espanhola. Então esses são os indígenas que estão sendo catequizados, conquistados, né? E estão contribuindo para esse nascimento da América. De que forma? Eles estão sendo conquistados, meus amigos, mas eles também estão resistindo a uma série de revoltas indígenas que acontecem no período colonial. Seja ataques a vilas, seja fugas para o interior, para fugir desses empreendimentos coloniais no litoral, a resistência. Então não é apenas uma conquista, esses indígenas estão sendo conquistados passivamente. Ao mesmo tempo, mesmo aqueles que estão sendo conquistados materialmente, eles estão deixando impressos no cotidiano a sua cultura. Tanto que a cultura americana ela ainda é marcada por características indígenas.
né? Voltando à Virgem de Guadalupe, a imagem da Virgem de Guadalupe, se nós olharmos para ela, tem uma série de referências à cultura indígena. O próprio catolicismo americano, o próprio catolicismo brasileiro ou dos países americanos, tem uma série de traços que fazem referência a essas culturas indígenas ou desses povos originários. E um terceiro elemento que nós precisamos mencionar sobre esse encontro que vai fazer a América nascer, né, que gerou a América, são os africanos. Então, se os indígenas aqui estavam, se os europeus estão vindo conquistar, como que os africanos vieram parar aqui? O que aconteceu para eles chegarem aqui? Eles vieram para cá obrigados, né? Ou seja, eles vieram para cá escravizados. Então, o que faz com que habitantes da África subsaariana, ou seja, embaixo do Saara, mentalize aí o mapa do continente africano. Então, os habitantes que estavam embaixo, né, pensando naquela cara clássica do mapa da África, eles são trazidos para a América para trabalhar, ou são trazidos compulsoriamente, obrigatoriamente para a América. E por que eles são trazidos? Há um outro vídeo que está lá no meu canal, em que eu falo sobre as grandes navegações, em que eu explico que originalmente Portugal, para chegar às Índias, ele vai contornando o continente africano. E nesse contorno, ele vai fazendo comércio com uma série de populações no continente africano. E ele vai comercializando o quê? Marfim, ouro e também seres humanos. Eles vão comprar seres humanos escravizados e vão vender onde? Vão vender principalmente no continente americano, para os empreendimentos coloniais no continente americano, para as lavouras de açúcar no Brasil, para as lavouras de algodão no sul dos Estados Unidos, para as plantações na América Central, para a mineração na região central do Brasil a partir do século XVIII, final do século XVII. Esses empreendimentos principalmente vão absorver essa mão de obra, né? Ou seja, a mão de obra africana escravizada, ela não será utilizada de maneira uniforme em todo o continente americano. Ela será utilizada principalmente onde? Aqui no Brasil, né? Na América Central, onde hoje é Cuba, aquela região das Antilhas, e no sul dos Estados Unidos. Serão os pontos principais para onde os africanos escravizados serão enviados para trabalharem como escravizados. Tanto que, olhando as populações desses locais, sul dos Estados Unidos, o Brasil e Cuba, nós percebemos até hoje a herança étnica dessas populações africanas. E da mesma forma, esses africanos que estão vindo para cá são diversos grupos étnicos que estão vindo. Populações que têm religiões diferentes, organizações políticas diferentes, que estão vindo, estão sendo trazidos para a América, trazidos e trazidas para trabalharem de maneira escravizada aqui no continente americano. Então, para fechar esse primeiro ponto, é esse encontro entre esses três grandes mundos, né, as populações originárias aqui da América, os povos europeus e os povos africanos. Esse encontro é que fará surgir a América. Mas é importante que a gente lembre que dentro de cada um desses mundos, existem outros mundos, diversos outros mundos que estão se encontrando. E esses mundos estão em colisão. Esses indígenas não estão aceitando passivamente, a entrada desses colonizadores. Esses africanos que estão sendo trazidos para cá não estão aceitando passivamente a escravização, a resistência. A gente vai ver um pouquinho disso no final. Então, esse encontro
ou apesar de eu utilizar esse termo encontro, eu não estou usando no sentido de pacifismo ou de passividade. É um encontro, em boa parte das vezes, conflituoso. E em cima desse conflito é que a América ela está sendo gestada, ela está sendo construída. E voltando aí a essa presença europeia, que nós falamos no início, por que esses europeus estão vindo para cá? Nós já falamos, eles estão vindo para cá por interesses materiais. Há uma enormidade de terras aqui para serem exploradas, né? Os espanhóis, logo de cara, encontram minas, né, principalmente de prata, mas também de ouro. Os portugueses têm uma imensidão de terras para explorar e eles vão estabelecer diversos empreendimentos de exploração aqui. Os espanhóis, principalmente minas de prata, mas também estabelecimentos agrícolas, né, produção agrícola para exportação para a metrópole, para a Espanha. E Portugal, inicialmente, ele não encontra reservas minerais. Tanto que o primeiro grande empreendimento colonial aqui foi a produção açucareira, no atual Nordeste, né? E a partir do final do século 17, nós temos a extração mineral do ouro e também dos diamantes. Mas temos outras atividades, no caso do Brasil, a pecuária, a produção de tabaco, né, uma série de outras atividades também. E qual era o interesse da coroa, das coroas, né, enquanto o Estado espanhol, o Estado português, a realeza, nesses empreendimentos? Recursos materiais. Então, o Estado espanhol, o Estado português, cobrava impostos, né, desses empreendimentos, desses colonos. Havia uma burocracia, funcionários que conseguiam rendimentos desses. Então, esses empreendimentos geravam essa lucratividade para o Estado português. Os colonos que vinham para cá, para se apossarem das minas, dos engenhos, das fazendas de tabaco, da pecuária, também vinham para fazer a América, para lucrarem, para ganharem recursos, para conseguirem lucros, também para conseguirem recursos. E no caso, quem trabalhava para sustentar essa estrutura ou esses empreendimentos coloniais? Depende. No caso do Brasil, a mão de obra predominante foi a mão de obra africana escravizada, né, como nós já falamos, pelo tráfico transatlântico de escravos. Mas houve também no caso brasileiro a escravidão indígena. Apesar da igreja proibir a escravidão indígena, havia uma abertura para que ela acontecesse. No caso da guerra justa, ou seja, quando o indígena atacasse o colono ele poderia resistir e nessa resistência ele poderia escravizar o indígena. Mas, na prática, o que acontecia? O colono ele poderia forjar esse suposto ataque, né? Então, ou nem forjar, ele ia lá e pegava o indígena e escravizava o indígena. Então, houve a escravidão indígena também no Brasil. E no caso das colônias espanholas, houve outras formas de trabalho compulsório. Houve, por exemplo, o repartimento. O que era o repartimento? O colonizador, ele pegava contingentes, partes das aldeias, das comunidades indígenas, e eles eram enviados para outros locais para trabalharem, principalmente nas minas, e recebiam aí uma pequena remuneração. Havia, por exemplo, a encomenda, em que comunidades indígenas inteiras eram entregues aos colonos para trabalhar, e o colono tinha a obrigação de cristianizar essas comunidades. Então, é importante ter essa distinção que toda escravização ela é um trabalho compulsório, obrigatório, mas nem todo trabalho compulsório é escravidão, né? O que define a escravidão, até alguns vídeos do meu canal que eu falo sobre isso, o que define a escravidão é que o escravizado ele é uma propriedade de uma outra pessoa. Ela pode ser vendida, ela pode ser disposta como o seu senhor quiser, né? Então, na América espanhola, houve outras formas de trabalho compulsório. Houve também a escravidão africana em alguns pontos, né, principalmente na região da América Central, mas o que predominou no caso da América Espanhola foram essas outras formas de trabalho compulsório,
principalmente o repartimento e a encomenda. Mas de qualquer forma, os indígenas e os africanos, sob essas formas de trabalho compulsório, seja o repartimento ou a encomenda, no caso dos indígenas da América Espanhola, e da escravidão ou da escravização, no caso dos africanos, eles é que tocaram esse empreendimento colonial, ou seja, eles que sustentaram a colonização, o seu trabalho é que sustentou essa colonização. Para esse finalzinho, né, para esses 15 minutos finais, eu gostaria de centrar os esforços em 2 pontos. Primeiro, que a gente discutisse outros mundos coloniais, é um ponto que eu gostaria de falar, e um segundo momento, as consequências da colonização. Então, o que seriam esses outros mundos coloniais? Quando se fala na colonização, e não é difícil fugir disso, sempre nós tocamos nesses empreendimentos coloniais, na exploração sobre aqueles que estavam sustentando esses empreendimentos, os indígenas, os africanos escravizados, né, esses empreendimentos coloniais. Só que nós temos aí esses empreendimentos coloniais, lembrando, que eram para abastecer a metrópole, ou as metrópoles, Espanha, Portugal. Só que a colonização, nesse processo de nascimento da América que nós estamos tratando, ela também gerou outros mundos para além disso, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de economia, outras atividades se desenvolveram para além desses empreendimentos para mandar recursos para a metrópole, como a produção açucareira, como a mineração, ou as drogas do sertão também lá no norte do Brasil para enviar para a Europa, essas especiarias que eram tiradas aí da floresta amazônica. Para além dessas atividades, outras atividades econômicas se desenvolveram para o abastecimento da própria colônia, né? Por exemplo, no caso da mineração, quando ela se estabelece, há o nascimento de uma série de atividades produtivas agrícolas para abastecer de comida, feijão, milho, essas regiões mineradoras, né? E quando também a mineração ela vai se esgotar, essa atividade se esgota no final do século XVIII, a própria região das Minas, das atuais Minas Gerais, se transforma numa região abastecedora da colônia de produção agrícola. O próprio Espírito Santo, que era uma região de produção de açúcar, também se destacava como uma região de produção de alimentos, como milho, como feijão, de pequenos animais. Ou seja, havia outras atividades econômicas que no Brasil colonial, para além desses empreendimentos. Também, nesses termos materiais, nós temos uma região onde hoje fica a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, o estabelecimento de pequenos sitiantes, de pequenos produtores que produziam ou que desenvolviam uma agricultura para abastecer aquelas vilas litorâneas que se dedicavam ao açúcar. E esses pequenos produtores, além de se dedicarem a essa agricultura pequena, também se dedicavam a uma outra atividade. Que atividade era essa? O bandeirantismo, ou bandeirismo, eram os bandeirantes. Quem eram esses bandeirantes? Resumindo, eram caçadores de índios. Ou seja, a caçada a índios também foi uma outra atividade que se desenvolveu aqui na colônia, que era uma atividade interna. Havia a vinda compulsória de africanos escravizados para cá, para trabalharem nos engenhos, depois da mineração, mas como eu disse, também houve a escravidão indígena aqui. E esses bandeirantes saíam para os entornos do atual Sudeste e imediações para caçar índio. Isso mesmo, chegavam nas aldeias, nas comunidades e pegavam os indígenas, né? Tanto que há o monumento lá das bandeiras de São Paulo que mostra isso muito bem. Eles pegavam esses indígenas e vendiam, como escravizados. Essa era a atividade bandeirante. E um local muito interessante para os bandeirantes atuarem eram justamente aquelas missões que eu falei no início. Por quê? Nessas missões, esse local de catequese dos indígenas, eram locais que esses indígenas
já falavam a língua europeia, já tinham práticas de trabalho que eram práticas europeias, e também esses indígenas eles já não tinham os costumes ancestrais, ou seja, já não guerreavam como seus ancestrais. Então eram presas fáceis para esses bandeirantes. Não à toa, com o passar do tempo, os próprios religiosos dessas missões começaram a fazer o quê? A criar estratégias para que esses indígenas se defendessem desses ataques bandeirantes. Então nós temos aí esses clérigos, esses religiosos, ajudando esses indígenas catequizados contra os bandeirantes. Mas enfim, o bandeirismo ou bandeirantismo foi uma dessas outras atividades para além desses empreendimentos para exportação que se desenvolveu aqui na colônia, junto com uma produção de alimentos, junto com essas atividades aí, além de pequenos lavradores, pequenos produtores, né? Para além dessa mão de obra escravizada, havia também livres pobres aqui na colônia que estavam aí tentando sobreviver nesse universo colonial. E por fim, e dentro também desses outros mundos coloniais, nós não podemos deixar de lembrar as resistências à colonização, né? Que resistências eram essas? Nós já falamos de relance de algumas, mas é importante também citar os quilombos. O que eram os quilombos? Eram comunidades que eram formadas geralmente nos sertões. O que era o sertão no mundo colonial? Eram locais para além dos domínios da colonização, onde a colonização havia se firmado, e nesses locais, nesses quilombos, já afro-brasileiros, ou afrodescendentes, ou africanos ainda, se refugiavam da escravidão, fugiam de propriedades, fugiam dos seus senhores e se refugiavam ali, né, para sobreviver. Então, nesses quilombos, eles envolviam atividades agrícolas, caçavam e coletavam daquilo que havia em volta, e também, em alguns casos, faziam comércios com vilas coloniais próximas. Mas o quilombo era um local de resistência, era um local de resistência no sentido de que aqueles habitantes, eles queriam viver uma vida autônoma em relação àquela escravidão anterior. Então eles fugiam da escravidão, saíam da escravidão e se estabeleciam ali. Enquanto sujeitos autônomos, eles aí sobreviviam tanto coletando, produzindo internamente, quanto fazendo comércio com as vilas coloniais que havia em volta. Isso não era contraditório. Eles estavam sobrevivendo. Então os quilombos eram uma forma de resistência. E uma resistência criando uma realidade paralela às vilas coloniais ou aquela empreitada colonial, colonizadora, e ao mesmo tempo em relação, ou se relacionando com esse mundo colonial. Sem falar, ainda dentro desse mundo, desses outros mundos coloniais, as revoltas indígenas, a resistência indígena, as fugas por interior, os ataques às vilas feitos pelos indígenas. Não foi fácil para os europeus subjugarem os indígenas, né? Houve uma série de revoltas desses grupos indígenas, além do que essa cultura indígena, dessas culturas indígenas, elas conseguiram se infiltrar na cultura europeia. Então, apesar da catequese da colonização, a cultura ou as culturas indígenas não foram mortas. Elas sobreviveram dentro desse mundo colonial que estava se formando. E por fim, o último ponto da nossa aula que eu gostaria de abordar são as consequências da colonização, que são muitas, mas eu gostaria de só falar duas aqui no finalzinho. A primeira, que é a desigualdade social na América hoje, na América Latina, principalmente de fala espanhola e portuguesa, é uma desigualdade que ela tem uma característica principalmente ou muito marcada pela dimensão étnica, o étnico-racial. E por quê? Eu acho que por essa explanação já é possível perceber, né? Como nós fomos colonizados, ou nós tivemos uma colonização branca, né? A vinda dos europeus, espanhóis, portugueses, a conquista europeia dessa região, os indígenas tendo uma catequese obrigatória, sendo submetidos a trabalhos compulsórios, em alguns casos a escravidão, os africanos trazidos para cá com mão de obra compulsória.
foram construídas aí durante todo esse período colonial estruturas de dominação, relações de poder baseadas em critérios étnico-raciais. Ou seja, o colonizador branco subjugando os habitantes originários aqui, que não eram brancos, e trazendo para cá novos sujeitos, novos indivíduos que também não eram brancos, no caso, os africanos. Então, houve uniões nesse mundo colonial entre diferentes etnias, mas houve também uma marcação étnica dessas relações ou dessa hierarquia ou desses estágios sociais dentro desse mundo colonial. No caso da América Espanhola, ainda houve uma caracterização em que havia uma legislação que dividia a população. Havia isso lá também. Então, apesar da América Hispânica ou da América Espanhola ter uma presença pequena de africanos ou de afrodescendentes que se concentram na região das Antilhas, lá a divisão ela é entre os brancos e os indígenas. Se nós voltarmos mais uma vez às novelas mexicanas, por exemplo, quem vê as novelas mexicanas ainda, há muito tempo que eu não vejo, mas quando eu via, você tem a impressão de que no México só tem brancos. Né? E qualquer olhada ou pela TV ou indo ao México é uma população predominantemente indígena. Mas da mesma forma como no Brasil há pouco tempo, quem chegava na TV, botava sua cara na TV, eram brancos. Né? Então, isso mostra como no país, no caso do México, há essa hierarquia em que os grupos dominantes, as classes dominantes, são predominantemente brancas, vindo desse passado colonial em que essas populações indígenas foram subjugadas a essas situações que nós narramos aí no mundo colonial. E uma outra consequência da colonização que nós temos ainda hoje na América é a dependência econômica dos países americanos. Ou seja, nós tivemos aí séculos de colonização em que, no caso do Brasil, nós tivemos a extração mineral, a extração agrícola. No caso da América, também a extração mineral e a produção agrícola, em que foram criadas ou se configuraram nesses locais classes dominantes ou elites locais dependentes desse mercado externo. E que mesmo que quando esses países se tornaram independentes, essas elites, agora elites nacionais, ou essas classes dominantes, essas jovens nações, perpetuam essa estrutura de dependência econômica. Então, quando a independência política acontece da América Latina, nesses países de fala hispânica e no Brasil, a dependência econômica ela não foi rompida. Tanto que ainda hoje o Brasil, os países da América Hispânica ainda são profundamente dependentes do mundo estrangeiro. E no caso dos Estados Unidos, que também foi colônia, houve uma trajetória distinta, mas ele é mais uma exceção, por ter uma configuração histórica distinta da nossa, do que um padrão aí dentro do continente americano, que a gente pode discutir aí no outro momento também. Então essas duas consequências que eu gostaria de destacar da colonização da América pelos europeus. Bem, o nosso tempo está se esgotando, não houve nenhuma pergunta, temos 2 minutinhos, alguém gostaria de colocar algum questionamento? Não? Pessoal, então eu agradeço, espero que tenha sido proveitoso para vocês essa aula e espero vê-los em breve, em um outro momento, em outro encontro, tá bom? Saúde para vocês e até a próxima. Um grande abraço. Um bom dia para todos. Tchau, tchau.